Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Olha só, vou falar uma coisa, tá? Alienígena não é um gênero só, porque tu pode pegar o alienígena e colocar em várias coisas diferentes. Olha só como é que é versátil. Tu pode fazer um filme infantil, como ET, o extraterrestre. Tu pode fazer um filme de suspense, como Ninguém Vai Te Salvar. Tu pode fazer um filme de comédia, como Alien, o Povo Fugitivo. Alien, o Povo Fugitivo? E aproveitando essa versatilidade toda, lá em 2002, o rei dos plot twists, M. Night Shyamalan, decidiu criar a sua própria obra de invasão alienígena, que, veja só, para muita gente nem é um filme sobre invasão alienígena. Esse filme é Sinais, que é amado por muita gente e odiado talvez por ainda mais pessoas. Mas afinal de contas, Sinais é ou não é um bom filme? E o que significa aquele final todo? Hoje o Piuí vai falar justamente sobre Sinais em mais um Filmes que Existem. Por favor, dá o like! Please give me like! Tá aqui embaixo! Here down! Dizem por aí que a primeira impressão é a que fica, e nesse sentido Shyamalan pode ser considerado um gênio, porque os primeiros longas que jogaram ele pro estrelato foram, olha só, o excelente, ou até obra-prima, Sexto Sentido, e o ótimo Corpo Fechado. Então todo mundo olhava pra esse cara e falava, esse maluco vai dar bom. Nesse período, o Shyamalan ficou conhecido por ter essas ideias muito ousadas, entendeu? Um filme de herói, um outro projeto onde aquele psicólogo estava morto o tempo inteiro, não sei o quê. Ele estava morto? Ele estava morto, e além dessas ideias diferentes e fora da caixa, o Shyamalan entregava uma execução primorosa. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Então, foi um período em que ele conquistou muita confiança para si e também conquistou muito a confiança dos estúdios. Esse cara gerava muita repercussão. E quando foi anunciado que M. Night Shyamalan faria um filme sobre invasão alienígena, a expectativa foi jogada lá em cima. Em cima, em cima, em cima. Eram os tempos áureos desse diretor e todo mundo esperava que ele entregasse alguma coisa além do óbvio, alguma coisa diferente. E veja só, foi aí que ele lançou Sinais, um filme que de fato entrega coisas bem diferentes do que se espera. Lançado em 2002 com roteiro e direção de M. Night Shyamalan, Sinais nos apresenta a família composta pelo padre episcopal, e é importante falar isso porque ele já teve uma esposa, e sempre que alguém assiste o filme e percebe que é um padre, fala, pô, como é que ele tinha uma esposa e tal? É por causa disso. Mas agora ele não é mais padre, ele é um ex-padre. Aparentemente, depois de ficar viúvo, esse ex-padre Garham Hess perdeu a sua fé, mas ele está lá numa fazenda onde ele vive com seus filhos, o pequeno Morgan e a Bo, e seu irmão mais novo, o Meryl, que eles vivem lá tranquilamente, aquela vida pacata de fazenda. Domingão, né? Tô fazendo nada. Uma vidinha bem comum com algumas peculiaridades, né? A gente vê, por exemplo, como a Bo é uma criança peculiar, porque ela fica servindo copos d'água, ela bebe um golinho ou outro, mas essa água não está boa. Está contaminada. Ela fala que a água não tá boa, que a água tem gosto ruim, e aí ela começa a espalhar copos d'água por toda a casa. O Morgan é mais comumzinho, ele só sofre ali com uma asma e tudo mais. Mas ele é uma criança gênio, né? Mas ele é uma criança bastante inteligente. E no meio do rolê são justamente as crianças que acabam percebendo que no meio do milharal que fica ao lado da casa da família, existem alguns sinais muito bizarros. O Graham pensa inicialmente que aquilo ali é obra dos vizinhos dele, entendeu? Tem uma criançada ali meio assim, safadinha, que vai, faz essas coisinhas. E aí ele já pega e chama a policial local, a Pesky, que chega lá, analisa a situação e fala, olha, eu acredito que isso aqui não seja obra de criança nenhuma. Primeiro, porque veja como as plantas estão dobradas, elas não foram cortadas. What kind of machine can bend a stalk of corn over without breaking it? Can't be by hand, it's too perfect. Ela começa a pescar algumas informações ali, começa a falar pra ele, olha, isso aqui é esquisito, eu não sei muito bem o que é e tal, mas ela não tem informações a mais. E pra muita gente que vê esse filme, pergunta cadê o chapéu dela e por que o chapéu dela não tá crescendo. Esse filme tem um problema muito grande chamado Todo Mundo em Pânico. Na verdade, Todo Mundo em Pânico é um problema pra vários filmes, porque as cenas são replicadas nesses filmes e as pessoas não lembram mais do material original, só lembram das cenas referenciadas. Tudo bem, Tom?
Vai descansar. Bom, o chapéu dela não cresce, mas ela tá ali e ela explica pro Graham que tem acontecido algumas coisas meio estranhas, outras fazendas, os animais estão ficando meio agitados e tal, e no meio desse rolê, o animal do Graham, o cachorro dele, simplesmente decide atacar a Bo. E ali o Morgan se vê obrigado a finalizar o cãozinho para que ele não machuque a sua irmã. You fell on me. Nesse momento, já começa a ficar aquele ar de tem algo de estranho acontecendo. Tem parada errada aí, irmão. E naquela noite, naquela fazenda, eles acabam sendo atormentados por uma presença estranha. Eles escutam barulhos e tal, e o Meryl vai junto com o Graham lá pro lado de fora tentar encontrar, pra ver o que tá acontecendo. Eles acham que é o invasor, talvez. Eles começam a gritar, eu vou te pegar na porrada, eu vou te arregaçar no pau. Como é, amigo? Eles não falam isso, mas eles tentam assustar aquela presença, mas eles não conseguem ver o que é, só vultos. E aí, no dia seguinte, o Graham chama novamente a policial e fala, ó, tinha uma pessoa aqui na minha casa ontem à noite. E essa desgraçada dessa pesca, ela começa a duvidar dele, cara. Isso me irrita um pouco, ela porque duvida. Ele falou, olha, eu não sei o que é. E ela fala, mas é que ontem tinha uma mulher muito maluca lá na vendinha. Será que não é uma mulher maluca? Será que não é uma atleta? They have women's high jumping in the Olympics. They got these Scandinavian women who can jump clean over me. Caralho, nada a ver. Só que esse papo de doido é interrompido pelo noticiário da TV, que mostra que no México apareceram alguns sinais iguaizinhos aos que tem ali na fazenda do Graham. Então é algo mundial? Se for uma pegadinha dos vizinhos do Graham, os moleques são brabos. Tem que tirar o chapéu pra eles. O chapéu da pesca, que aumenta? Não, sem chapéu que aumenta aqui. O Morgan, que tem asma, nesse mesmo momento dá uma bombadinha ali naquela bombinha que ajuda ele e fala o seguinte, são extraterrestres. Extraterrestrials. Com esse mistério no ar, eles resolvem ir até a cidade para ver se eles têm mais informações, aproveitar para comprar algumas coisinhas na vendinha e tal. E aí a família acaba se separando e o nosso querido ex-padre acaba sendo atormentado por uma farmacêutica que não cala o bico. A farmacêutica começa a querer se confessar pra ele. Aí ele fala, mas você sabe, eu não sou mais padre, já faz 6 meses desde que minha mulher faleceu, tal. Mas não adianta, ela começa a se confessar. I said the F word a couple of times, but mostly... E esse filme aqui tem esses momentos que eles são meio cômicos, entendeu? Ele tem algumas cenas aqui, tipo a mulher falando que uma maluca se soltou pela cidade, talvez seja um atleta que tenha vindo aqui na casa de vocês e tal. Ele tem esses momentinhos cômicos. Pra algumas pessoas são legais. Pra mim, sinceramente, essa cena da farmácia eu acho ela até meio fora de tom, assim. Padre, eu pequei. Assim, eu entendo a piada, mas na verdade essa cena tá aí pra poder falar que, aconteceu há 6 meses a tragédia com a vida do nosso ex-padre e tal. Eles usam essas cenas mais pra construir os nossos personagens principais. Até porque ao mesmo tempo que tá acontecendo isso aí, o Meryl tá conversando, sei lá, com um militar, e o militar pergunta, tu não era um cara que jogava beisebol e era muito bom? Ele fala, isso aí. Daí o militar fala, tua tacada era muito forte, como é que você não joga nas ligas nacionais e tal? E aí vem um outro cara que fala, mas é porque ele batia forte sempre. E por sempre bater forte, às vezes ele jogava a bola fora e às vezes ele perdia. Então o filme começa a montar esse passado do personagem como um cara que batia muito forte e talvez não era muito controlado. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Enquanto isso, o pequeno Morgan vai até uma livraria em busca do quê? Livros sobre alienígenas. E ele encontra um lá que ele pega, leva pra casa e esse menino vai devorar o livro. Ele vai comer o livro? Exatamente. Criança estranha. Eles voltam pra fazenda e o ex-padre não acredita muito no que está acontecendo ainda, ele acha que podem ser coincidências rolando, e enquanto isso está rolando, o nosso garotinho Morgan acaba tendo ali na babá eletrônica uma interferência. Do nada começa a tocar a música dentro da Hilux. What is it? Puta, daí ele começa a dançar, né? Aí acabou a preocupação com os alienígenas, né? Não, na verdade ele intercepta um som que parece um tipo de comunicação. Assim, ele começa a falar, eu acho que é um alienígena falando comigo. E eles vão saindo do carro e vão subindo nesse carro e botando a babá eletrônica cada vez mais alto. E quanto mais alto eles colocam, mais claros ficam esses sons. E repare numa coisa, esse filme é cheio de metalinguagens, né? Pra esse sinal ser captado, o Graham tem que subir no carro junto com o Mary e os dois têm que segurar a parada. Enquanto os dois filhos estão lá em volta, meio que mostrando que eles só conseguem resolver os problemas quando eles estão em família, né? Isso é muito estranho, mas
começa assim, não é nada definitivo. Entretanto, nessa mesma noite, o Graham vê uma outra cachorra latindo em direção ao milharal. E aí ele vai lá investigar, será que é aquele vulto? Será que é a pessoa que tentou invadir minha casa outro dia? Ele vai atrás disso. No meio do caminho, a lanterna dá um probleminha, ele tem que dar uma batidinha nela, e quando ela volta a funcionar, ele vê só uma perninha cinza entrando no milharal. Uma perninha cinza e magra. Aparentemente alguém tá pulando o leg day. É por isso que as tuas pernas parecem cada vez mais finas. Muitos filmes se aproveitam da imagem da criatura para gerar o pavor, para gerar aquilo que vai te assustar e tal. Então você vai ver o tempo inteiro aquela figura monstruosa e você vai se assustar. Mas aqui em Sinais ele faz a escola tubarão, de não mostrar a parada. Tu só consegue ver vultos, movimentações, tu escuta sons, mas tu não consegue ver por completo aquela figura. Existe muito essa insinuação da criatura, ele vai sempre aos poucos. E por mais que você não goste do M. Night Shyamalan, uma coisa precisa ser dita: esse cara é muito bom fazendo esse suspense, construindo essa tensão. Ele dirige muito bem, né? Esse negócio de... Uma coisa que ele faz bastante na filmografia dele, os personagens eles começam a correr de um ponto até o outro e essa câmera vai filmando eles fazendo essa movimentação, tá ligado? Então tu fica tenso junto com os personagens, né? E a tensão, ela é crescente. Ela começa com um sinal, ela vai pro noticiário na TV, ela chega a comunicação na babá eletrônica e ao ponto em que ele realmente já tá vendo algo ali na frente dele, uma coisa mais concreta, entendeu? Então esse filme ele vai construindo esse mistério e você vai se envolvendo nele. E não tem um ponto de vista do alienígena, entendeu? Tem um ponto de vista só das pessoas que não sabem o que elas estão presenciando. Então você fica meio que perdido junto com essas pessoas tentando entender o que é esse mundo. Porque tu vê o noticiário, tu vê aquela figura, mas tu não sabe quais são os planos daqueles alienígenas, tu não sabe o que eles querem e tu nem sabe se são alienígenas. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Convencido de que algo estranho está acontecendo, o Graham decide que vai ligar a televisão, que ele tinha proibido de ligar e tal, e começa a ver o noticiário. Quando ele bota no Datena, meu amigo, tá tendo essas paradas por tudo que é lado, várias fazendas mundo afora, várias presenças estranhas acontecendo, e aí o povo fica cabreiro. Não, e no Datena ele também descobre que assaltaram o mercado no Tatuapé e rolou tiroteio depois. Puta... A vítima, um policial militar aposentado, chegava no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O pessoal assiste isso embasbacado no sofá e algum tempo depois o Graham e o Meryl começam a conversar. E ali o Graham fala um pouco mais sobre fé. Ele fala que existem dois tipos de pessoas no mundo, as que acreditam em milagres e as que acreditam no acaso. Ele passou por muita coisa que faz com que ele já não acredite mais em milagre. Ele acredita em coisas que acontecem por acaso. Ele inclusive comenta sobre a forma como a mulher dele morreu. Ela acabou se envolvendo num acidente, ela foi atropelada, colocada contra uma árvore e por mais que o corpo dela tivesse dividido, ela se manteve viva e começou a falar um monte de coisas sem sentido ali no final, que era tipo, Graham, veja, rebata com toda a força. Começou a soltar umas frases totalmente aleatórias. You know why she said that? Because the nerve endings in her brain were firing as she died. And some random memory of us at one of your baseball games just popped into her head. E é curioso, porque o Graham é o ex-padre, o cara que perdeu a fé. Já o Meryl é o cara que não foi padre e tal, mas que tem a fé e que prefere acreditar nos milagres. Então é muito legal ver esses dois pontos de vista, porque tu percebe que o Meryl tenta puxar de volta aquela persona que o Graham já teve, sabe? Those lights are a miracle. No dia seguinte, no noticiário, mostra que as naves agora estão invisíveis e tal. E quando o Graham chega em casa, está lá os seus filhos utilizando um chapéuzinho de alumínio. E essa cena é engraçada. Como a gente falou, esse filme tem momentos cômicos, né? So the aliens can't read our minds. O Graham recebe uma ligação muda do seu vizinho Ray, que o Ray é o cara que inclusive matou a esposa dele naquele acidente, e o ex-padre vai lá conversar com o cara. Chegando lá, ele não vê ninguém na casa e tal, tá tudo vazio, tem algumas coisas quebradas dentro da casa, mas ele não entende muito bem o porquê. Mas tem um carro estacionado do lado de fora. Quando ele vai no carro, está lá o Ray. E eles começam a ter essa conversa, onde o Ray fala sobre estar arrependido pelo que aconteceu, que ele acabou dormindo enquanto dirigia e que ele se desculpa por isso e tal. E aqui a gente vê a diferença de um ator e de um não ator, né? Porque o Mel Gibson é um ator foda. Então quando ele lembra da esposa dele, quando ele tem um momento de ficar triste, cara, ele entrega muito. Mas o Ray é o M. Night Shyamalan, que é o diretor desse filme.
que tá aqui, não sei porquê, né? Pão de batata. Não sei porquê, cara. E esse filme tem atuações muito boas, tá? Porque o Mel Gibson manda bem, o Joaquin Phoenix, que acabou entrando no projeto de última hora, manda bem demais também, e as crianças também mandam bem. Mas o M. Night Shyamalan tá aqui pra quê? Tá aqui pra atuar mal e a gente poder falar que tem um cara no filme que atua mal. M. Night Shyamalan. Parabéns. Muito obrigado. Antes de partir, o Ray fala pro Graham, ó, eu tô indo embora, eu vou pra uma região que tem um lago, porque eu ouvi dizer que os alienígenas não atacam lugares que tem água. Então eu vou ir pra lá. Mas eu vou te deixar um conselho, não entra na minha casa, porque tem um alienígena lá dentro. Mas o Graham é muito curioso, então ele entra na casa, escuta alguns barulhos vindo de uma porta e tal, e ele quer saber o que tem lá dentro. Então ele não sabe como é que ele vai fazer, se ele não quer abrir a porta, porque ele tem medo. Aí ele pega uma faca que reflete e bota por debaixo da porta para tentar enxergar alguma coisa. Só que ele não enxerga nada, fica com medo e decide que vai embora. Foda-se! Só que a curiosidade fala mais alto, ele volta, bota a faca de novo lá, e aí quando a gente acha que o susto vai vir pelo reflexo na faca, o diretor surpreende a gente. Essa cena é muito boa, o Shyamalan sabe fazer isso, ele faz o suspense, ele entrega depois alguma coisa surpreendente, um susto diferente, inesperado e tal, e olha só, ele não só faz isso nesse momento, como na cena seguinte também, porque a gente vê que enquanto o Graham tá lá, o Meryl tá em casa assistindo TV, e é justamente na TV que eles descobrem um caso aqui no Brasil, na cidade de Deep Step, também conhecida como Passo Fundo, onde um grupo de crianças estava curtindo um aniversário quando de repente um alienígena aparece. Essa cena, pra mim, ela tem várias coisas incríveis, né? Primeiramente, eu acho incrível que se passa no Brasil e tal, e eu fico pensando, pô, Passo Fundo, né? Uma cidade que tá perto daqui, Deep Step. Por que é isso? Tem um lance que já aconteceu em alguns casos ufológicos lá, e deve ser por isso que colocaram. Mas aqui não é um grande caso ufológico, porque se fosse Varginha, eu ia falar, ok, é um negócio grande demais e tal. Mas Passo Fundo é meio pequeno. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçado também é o Joaquin Phoenix falando pras crianças, vamos! Move, children! Vámonos! Ele tá falando para as crianças saírem dali porque é perigoso com a TV. E eu acho muito legal como esse momento do filme é poliglota, porque tem ele falando vamos. Aí tem as crianças em Passo Fundo, e olha só, o filme originalmente colocaria atores portugueses. E o Shyamalan foi quem percebeu que o sotaque de Portugal é totalmente diferente do Brasil, então ele falou, não, a gente precisa de brasileiros. Colocaram brasileiros, a criança tá lá e ela começa a apontar e falar, ele tá ali atrás, na garagem. Is behind! Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! Is behind! Cara, do nada a criança mete um negócio em inglês que eu não sei quem é que teve essa ideia, mas é bizarro esse momento. A cena tava perfeita, só não precisava ter o Is behind. Is behind! Assim, eu vi esse filme dublado quando eu era criança, então pra mim todo mundo tava falando português o tempo inteiro, então não tem a parte do Is behind, e foi um cagaço que eu tomei. Foi um cagaço que eu tomei quando eu era criança, porque o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus tios, todo mundo falou assim, não, essa gravação é real. Eles botaram no filme porque essa gravação é real. É isso aí, porque fora essa parte poliglota, fato é que essa cena é incrível. Pra mim é a grande cena desse filme. Primeiro que ela usa essa imagem que parece real. Ela tem essa criança falando em português, que traz muita veracidade pra parada, apesar de ter um Is behind ali no meio. E, principalmente, o susto é inesperado e funciona muito bem. Tem muita gente que ficou traumatizada com esse alienígena saindo dos arbustos. Chegando em casa, o Graham descobre que o Meryl se juntou às crianças à moda de já o chapéu de alumínio, e essa é outra cena muito engraçada, que são os três sentadinhos no sofá com chapéu de alumínio. E também descobrem pela televisão que agora aquelas naves, aquelas luzes onde tinham sinais na plantação e tal, meio que mudaram a formação. Então eles acreditam, por meio do livro do garoto também, que eles estão em formação de ataque. Então tá no inferno, abraço capeta, eles resolvem que vão fazer um jantar especial
vão fazer a comida predileta de todo mundo ali, vão jantar e depois vão ficar no porão escondidos. E eles começam a comer e tal, só que aqui tem um momento da discussão, porque eles começam a novamente falar sobre fé, que é um tema muito recorrente nesse filme e tal, e aqui o nosso querido Mel Gibson, ele quebra, né? Ele lembra da mulher dele, lembra da tragédia que aconteceu, ele começa a chorar, o garoto fica triste, fala que odeia ele e tal. Tem esse momento que é muito pesado, que eles se ofendem, mas logo na sequência eles se abraçam, e esse momento é muito bonito. E, cara, aí tu percebe que como é bom ter um ator bom no projeto, né? Porque o Mel Gibson entrega, né? O Mel Gibson é muito bom, cara. Como é que pode esse cara ter feito tantos filmes de ação, mas ele ter transcendido completamente esse gênero e já ter aí entregue tantos papéis dramáticos onde ele atua muito bem, que é o que acontece aqui. Depois desse momento de beleza, vem o tormento, porque a babá eletrônica começa mais uma vez a captar sinais dos alienígenas. E em paralelo a isso, a TV sai do ar, os grilos param de cantar, o pessoal começa a ficar assustado e o único som que eles escutam é o da outra cachorra sendo morta do lado de fora da casa. E aí eles percebem que vão ter que descer lá no porão, trancar mais um pouquinho as coisas e ficar lá escondidinhos. Só que tem um problema, tá? Eles se trancaram tudo lá embaixo, estão seguros agora, só que esqueceram a bombinha de asma do garoto. E ainda tem um outro problema, tá? Porque eles esqueceram de fechar uma abertura que tinha entre o porão e a parte superior da casa. E é justamente por essa abertura que o braço de um dos alienígenas consegue capturar o Morgan. E a gente percebe que esse alienígena tem uma característica interessante, que o braço dele ele se camufla com a textura do ambiente, é como se ele fosse um camaleão. Esse filme aqui dizem que foi uma vítima do marketing, porque ele foi vendido como um filme de invasão alienígena. O pessoal achou que ia ter alienígena o tempo inteiro, que ia ter batalha de ser humano contra alienígena, que a gente ia ver o tempo inteiro a figura do alienígena, só que assistindo o filme não é nada disso, né? Aliás, esse filme aqui tem menos de 2 minutos de alienígenas em tela, ou seja, você não vai ver um monte de extraterrestre aqui, não vai rolar isso. Esse filme é muito mais sobre fé. Inclusive essa ideia de sinais agora vai chegando no final do filme e vai ficando um pouco mais claro por que que ele tem esse nome, que não se refere somente aos sinais no milharal. Mas isso só vai fazer sentido realmente bem no finzinho. Logo depois de desvencilhado alienígena, o garoto começa a ter uma crise ali de asma. E aí, o nosso querido Espada, ele tem que pegar o garoto, botar no colo e começar a acalmar ele. Começar a tentar fazer ele respirar, por causa da asma ele não consegue. E nesse momento é belíssimo o que acontece, porque a fé do Graham vai voltando. E o Mary ele consegue presenciar essa fé voltando. E graças ao esforço do Graham, o Morgan consegue sobreviver. Porém, logo depois disso, eles percebem que o garoto precisa da medicação dele, entendeu? Dessa vez o Graham conseguiu controlar a situação, mas ele precisa ser medicado. Então eles vão pra cima da casa em busca da tal da bombinha. E aí o Morgan fica num canto e o Graham vai procurar a medicação. A questão é que quando ele retorna, aquele alienígena que perdeu 2 dedos lá na casa do Ray, aparentemente ele ficou pra se vingar do Graham. E é um momento de tensão, porque o alienígena tá com o garoto Morgan no colo, tá lá o Mary do outro lado, tá o Graham, a criancinha, e ninguém sabe o que fazer. O alienígena pega o garoto, começa a botar a mão no rosto dele e ameaçar que vai atacar ele. E aqui ele realmente ameaça por um tempo, né? É uma parte que eu gosto de chamar do ET letárgico, porque ele fica ali o tempão, ele fica balançandinho, segurandinho, dá tempo do Mel Gibson revisitar suas memórias. Lembrar do dia que a esposa dele faleceu, que ele foi até o corpo dela e ela falou, olha, rebata com toda a força, veja os sinais. E aí vem um momento meio For Dummies do filme que ele começa a lembrar de todos os sinais, vários flashbacks de momentos que ele percebeu os sinais que o mundo, sei lá o que, o destino estava dando para ele. Deus estava dando para ele de como ele deveria lidar com a situação. E aquele lance do rebata com toda a força era direcionado ao Meryl, porque era pro Meryl pegar o taco de beisebol e bater com toda a força no alienígena. Mata esse danado! E é exatamente essa frase que o Graham repete pro irmão dele.
Ele fala, Meryl, rebata com toda a força. Meryl, swing away. E aí ele vai, pega o taco e começa a sentar o cacete no ET. E aquela água que estava espalhada pela casa, que a garotinha ficava colocando em vários copos, começa a cair no alienígena e ele começa a se ferir. Então mostra que todos esses sinais que o filme foi dando desde o início, da água espalhada pela casa, do Meryl que era um rebatedor muito forte, da Fé que tinha sido perdida mas agora voltou, do garoto que tinha asma, porque uma coisa que é importante dizer é que o alienígena joga um lança-perfume ali no garoto para matar ele, uma espécie de veneno, só que como o garoto tinha asma, o pulmão dele fechou. Então ele não conseguiu respirar aquilo ali. Todos os sinais foram dados e eles conseguem derrotar aquele alienígena. O garoto consegue sobreviver após a medicação e aí o Graham retorna completamente com sua fé, porque aqueles sinais que o filme foi dando desde o início, todas elas tinham um motivo no final das contas, e aí tem esse final onde todo mundo consegue sobreviver. E ali no encerramento a gente também vai ver o Graham colocando novamente o seu traje e mostrando que ele de fato voltou a atuar como padre. Esse filme é um grande divisor de águas. Água, pegou? Porque é o seguinte, né? De fato ele consegue conectar as pontas dos sinais que o filme foi mostrando durante toda a rodagem, então ele conecta muito bem isso. O problema é que tem muita gente que se incomoda com uma coisa muito específica e muito prática, que é a fraqueza do alienígena. Porra, o alienígena vem para um planeta que é 70% água e a fraqueza dele é água? Porra, tá de sacanagem, cara. Muitas pessoas saem completamente do filme neste momento, enquanto outras dizem, poxa, mas talvez no local onde eles viviam, eles nem tivessem água, eles não conhecessem essa substância, então para eles foi uma surpresa. O filme, em determinado momento, mostra que os alienígenas estão saindo do nosso planeta. Eles estão em posição de ataque, mas depois as notícias começam a falar, ó, aparentemente eles estão saindo, eles estão indo embora. Como se eles tivessem percebido que não era uma boa ideia ficar por aqui, entendeu? Mas ainda assim é um ponto que divide as pessoas. Tem gente que detesta a fraqueza dos alienígenas, não aceita esse final do filme em que o Meryl começa a bater num alienígena e jogar água nele e o ET acaba morrendo. Enquanto outras pessoas acham que tá ok, entendeu? Não se incomodam com esse fato. E outra coisa que incomoda algumas pessoas e aí me incomoda um pouco é essa demora do alienígena com o Morgan no colo, né? Porque ele fica um tempão lá e é uma cena meio travada, era um momento de clímax do filme e ela, sei lá, ela é esquisita, né? Essa cena é meio curiosa, onde ele fica ali tipo um personagem de videogame esperando ser selecionado. Esperando ser selecionado, sabe? Isso aí pra mim me pega um pouco mais, assim. Mas, ao mesmo tempo que tem esse problema, ele também tem essa grande qualidade, que são os sinais enviados por Deus para o Morgan, né? Ele tem todo um discurso de que algumas pessoas acreditam em acaso e outras em milagre. Acontece que não foi por acaso que a mulher dele ficou viva, com o corpo partido ao meio, não foi por acaso que ela falou aquilo, não foi por acaso que a filha dele tinha essa questão com a água e tal. Tudo isso eram sinais de Deus para que no momento certo ele conseguisse operar as coisas da maneira correta. Isso para mim é muito interessante. Esse para mim é o ouro desse filme, entendeu? Agora, a parte do alienígena NPC, ela realmente incomoda um pouquinho. E também tem uma teoria, né? Tem a teoria que diz que o padre, né, a hora que ele retorna à fé dele, como ele retornou até fé e tal, ele agora santifica aquele local, ele santifica aquela água, e a água era benta. O que foi que você disse? Tem essa teoria também de que o alienígena sofreu com essa água pelo fato dela, de alguma maneira, ser água benta, né? O que não faz muito sentido. É uma teoria meio esquisita. Até porque o personagem, o Ray, ele já tinha comentado que por alguma razão os alienígenas não atacam regiões que possuem água. Não água benta, água herol. Então, assim, tem realmente uma fraqueza. Depois a humanidade começa a atacar os alienígenas com água e com certeza essa água não foi toda benzida por alguém. Então... Ou podia ter um padre do lado dos bombeiros só jogando blessing em área, sabe?
Sinais teve um custo de 72 milhões e faturou 400, um grande sucesso, porque esse filme também foi um grande sucesso de boca a boca, né? Todo mundo comentou sobre o filme, o clima dele, alienígena, aquela cena em Passo Fundo era real, as pessoas ficaram meio cabreiras com isso, e era uma época que a internet não era muito popular, então o boca a boca espalhava mais o filme, especialmente quando tinha um mistério envolvido. Muita gente se incomoda com o final e muita gente reclama dele, mas pra mim é uma jornada recompensadora, sabe? Porque eu encaro ele não como um filme de alienígena, e sim como um filme sobre fé. E eu acho que essa jornada da fé do Graham é muito bem trabalhada. Eu já entendi que eu gosto muito do M. Night Shyamalan, entendeu? Ele tem vários problemas, ele lança filmes muito ruins, horrorosos, mas quando ele se propõe a fazer suspense, eu acho que ele é sempre muito feliz, apesar de ter esses pequenos problemas, entendeu? Para muitas pessoas o final desse filme é anticlimático, mas eu concordo com o Miguel, para mim a jornada dele é satisfatória e assim, é por pouco que esse filme aqui pra mim não é um filme stop. Eu acho que ele realmente tem um ou dois problemas que impedem ele de fazer isso. Ele vai ter uma cena e um momento de tensão do filme que acaba sendo parada, porque o roteiro quis assim, que esse alienígena demorasse para atacar aquela criança. Eu não sou nem um pouco fã do momento onde ele olha pro alienígena e aí vem a cena dele indo até o corpo da esposa e tal. Eu acho que essa cena podia estar em outro momento do filme e fosse mais rápido, entendeu? Que ele olhasse pro alienígena e a parada viesse assim, fosse mais uma conexão que a gente fizesse e não que o filme mostrasse por meio de imagens. Inclusive todo o flashback que ele vive de revisitar os sinais e tal, ele é um pouco expositivo demais. Ele tem também uma questão que a gente nem comentou, mas muita gente se incomoda com o fato de o alienígena ter ficado preso na casa do Ray, como se ele não conseguisse vencer uma porta. Burro, incompetente. Entendeu? Ele foi colocado atrás de uma porta e ali ele ficou aprisionado. Não é uma coisa que me incomoda, eu não sei se ele estava... Talvez o texto não precisava ter falado o alienígena está preso. Ele poderia ter falado, tem um alienígena na minha casa. Isso já resolveria. O que me incomoda é que não dá pra pensar nesse filme de uma forma prática, né? Sim. Tu tem que sempre botar o filtro da alegoria. Quando tu parar pra pensar, um alienígena cruzou uma galáxia com uma nave, veio pra cá, o planeta de água, o alienígena fica preso atrás de uma porta, me parece que são os alienígenas mais burros do planeta, assim, da galáxia, desculpa. Eles parecem muito burros, sabe? Tipo, é impressionante, então eu tento não pensar de forma técnica, eu tento encarar como alegoria, daí eu falo ok. Como você pode perceber, é um filme muito divisivo, então pra nós ele entra aqui no Piuí como um filmes que existem. Mas e pra você, qual é a sua opinião sobre Sinais? Tem gente que acha lixo, tá? E tem gente que acha topíssimo. Então é isso, pessoal. Mostre pra nós alguns sinais de bondade, deixe um like, comente, espalhe a palavra do Piuí. Porque senão a gente vai perder a fé em vocês. Ah, e não se esqueça também de conferir os links que estão aqui na descrição. Vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast. A gente já deu vários sinais para você ir ouvir esse podcast, que agora pode ser assistido, porque ele está aqui no YouTube. Eu não vou dar mais sinal, vou obrigar. Assista!